quais despesas podem ser pagas com 70% do Fundeb e quais despesas podem ser pagas com os 30%, nós temos então a vinculação dos 70%, 30%, tá? 70% dos recursos do Fundeb, que aquele ente federado recebe do Fundeb, devem obrigatoriamente ser utilizados na remuneração dos profissionais da educação, tá? Essa é a primeira vinculação que a gente tem que ter em mente. Ah, Sarita, mas aqui no meu município, a folha de pagamento da educação já está em 80% do Fundeb, 90% do Fundeb, 95% do Fundeb. Isso é possível? Sim, tá? Por quê? Porque a legislação, ela nos dá apenas um pagamento de um mínimo ela nos dá uma regra de que um mínimo de 70% deve ser utilizado para remuneração de pessoal, mas o máximo ela não nos traz. Daí que existe a conclusão, então, que até 100% dos recursos do Fundeb podem ser utilizados para a remuneração dos profissionais da educação, tá? É uma regra? Não, cabe a cada gestor público analisar e fazer o seu planejamento, o planejamento da utilização dos recursos desse fundo. Então, se o gestor conseguir cumprir ali a regra, o mínimo dos 70%, ok, está dentro da lei. Mas se esse gestor precisar utilizar mais desses recursos para pagamento de pessoal, para remuneração dos profissionais da educação, também não está errado, tá? Até 100% dos recursos do fundo podem ser utilizados para remuneração dos profissionais da educação. E aí vem a pergunta, o que é a remuneração dos profissionais da educação, né? A remuneração, nesse conceito de remuneração, a gente considera não apenas o salário base, mas também todos os encargos sociais que aquele servidor público, né, que foi necessário para o pagamento do salário, da remuneração daquele servidor público, tá? Então, no conceito de remuneração, a gente não considera somente o salário, aquele salário base, mas a gente considera todas as vantagens que esse profissional da educação recebe, então todos os adicionais, adicional por tempo de serviço, sexta parte, gratificações, progressões funcionais e também, além disso, os encargos sociais, que seriam ali o INSS, né? Que é a Previdência Social, o recolhimento ali para a Previdência Social, e mais no caso dos municípios que têm adotado o regime da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, a gente também pode custear o FGTS com o dinheiro do Fundeb. Ok, até aqui, pessoal? E aí, o que são, né, falando ainda um pouquinho desses 70% que são obrigatoriamente destinados à remuneração de pessoal, vem a dúvida, ah, Sarita, mas quem são essas pessoas? Quais trabalhadores podemos custear com os recursos dos 70%? No artigo 26 da Lei 14.113 de 2020 nos traz isso, que será destinado ao pagamento de pessoal em efetivo exercício. E aí, no parágrafo 1º, inciso 2 desse mesmo artigo, vem ali a definição de quem são esses profissionais, que são os professores, ou seja, aqueles profissionais que são habilitados para o magistério, para o exercício da docência. Nós podemos também remunerar os chamados profissionais que exercem funções de suporte pedagógico à docência, são aqueles profissionais de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico. Então, nós temos aqui os diretores e vice-diretores de escola, os coordenadores pedagógicos, os supervisores de ensino, os orientadores educacionais, independentemente da nomenclatura do cargo. E ainda é uma novidade da nova legislação do Fundeb, também podem ser remunerados os profissionais que exercem funções de apoio técnico, administrativo ou operacional. É o inspetor de alunos, cuidadores, o secretário de pessoa que faz a limpeza, o motorista, ou seja, todos aqueles outros profissionais para os quais não se é exigida a formação para o magistério, mas que estão exercendo as suas atividades dentro das escolas ou dentro das secretarias de educação. Ok, até aqui? E aí, pessoal, vem a grande dúvida então. Ah, Sarita, mas e aí? Se a gente sabe que no mínimo 70% a gente remunera pessoal, o restante desses recursos, os outros 30%,
onde o gestor público, o gestor educacional, pode investir os recursos do Fundeb? Primeiro, lembrando que até 100% desses recursos podem ser utilizados para remuneração de pessoal, porque a lei só traz o mínimo e não o máximo. No entanto, se o gestor seguiu ali a regrinha dos 70%, o restante, esses 30%, 20%, 10% que sobrarem, poderão ser utilizados no pagamento das demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? E aí, onde está essa regulamentação? A própria lei do Fundeb, lá no artigo 25 da Lei 14.113 de 2020, nos traz essa previsão, que os recursos do fundo, inclusive aqueles oriundos das complementações, serão utilizadas, estou lendo aqui o artigo 25 para vocês, da lei do Fundeb, serão utilizadas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que forem creditados. Essa informação é importante, tem que usar o recurso do Fundeb dentro do exercício financeiro. Então, se a gente está em 2024, tem que usar o recurso do Fundeb dentro desse exercício, somente podendo ficar para o ano seguinte 10%, tá? É uma nova regra também desse novo Fundeb. No Fundeb anterior nós poderíamos dispor para o ano seguinte de 5%, nesse novo Fundeb até 10%. Então, no exercício financeiro em que eles forem creditados, em ações consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, previstas conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394 de 96, que é a nossa famosa LDB, tá? Então, Sarida, onde eu encontro, onde estão descritas quais são essas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino? Estão previstas lá no artigo 70 da LDB, conforme previsão expressa aqui no artigo 25 da Lei do Fundeb, da Lei Federal 14.113 de 2020, tá joia? E aí eu vou repassar aqui com vocês algumas dessas despesas para a gente compreender o que envolve, então, essa manutenção e desenvolvimento do ensino. Se a gente pensar que para o ensino chegar ao aluno, chegar ao cidadão que tem esse direito, a gente precisa de escolas, ou seja, a gente precisa de uma infraestrutura, que são os prédios escolares, nós precisamos de materiais pedagógicos, nós precisamos de mobiliários, a gente precisa da carteira, precisa ali dos equipamentos de segurança daquele ambiente escolar, precisamos de lápis, caneta, papel, precisamos de produtos de limpeza para cuidar ali da higiene daquele ambiente escolar, dos banheiros e da limpeza em geral dos ambientes escolares. Se a gente considerar que para que o ensino chegue ao aluno não são necessários apenas os prédios escolares e toda essa estrutura que eu coloquei para vocês, são indispensáveis também que exista um órgão ali de direção, um órgão administrativo, que é a Secretaria ou Departamento de Educação ou Coordenadoria de Educação, e que esse órgão, essa coordenadoria, essa Secretaria de Educação precisa ali de profissionais trabalhando, também precisa de mobiliários, precisa ter uma sede, que são necessários ainda veículos escolares para transportar os alunos, já que a gente tem uma regulamentação que traz que é direito do aluno ter acesso ao transporte escolar. Enfim, se nós visualizarmos todo esse contexto de infraestrutura, de materiais, de equipamentos, de recursos pedagógicos e humanos que são necessários para que a educação aconteça, para que o ensino chegue ao aluno, nós temos então uma visão muito melhor do que são as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, tudo aquilo que é custeado para que o ensino chegue ao aluno, ok? E aí eu vou repassar aqui com vocês alguns desses itens do artigo 70 da LDB, começando pelo inciso 1, que fala da remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais da educação. Então, essa é a primeira despesa considerada como manutenção e desenvolvimento do ensino prevista no artigo 70 da LDB, que é a remuneração dos profissionais da educação, que nós já vimos há pouco, que a remuneração é um termo mais abrangente, global, que envolve os vencimentos, o salário base desse profissional, envolve todas as vantagens que ele tem na carreira,
adicional por tempo de serviço, sexta parte, gratificações, enfim, inclusive os encargos sociais, INSS e FGTS, se for o caso, tá? Então a gente pode pagar, são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Daí que eu reforço aqui com vocês que os outros 30% também do Fundeb também podem ser usados para pagamento de pessoal, tá? Então, quando o prefeito diz ali, mas eu já estou usando 70% do Fundeb, não posso conceder mais nenhuma gratificação, não posso aumentar salários, porque eu já estou usando. Essa fala, essa ponderação, ela não é verdadeira, porque esse gestor esse gestor público, ele pode, se quiser, obviamente, e considerando todo o planejamento que ele tem para as despesas, manutenção das escolas, enfim, ele até pode usar 100% dos recursos do Fundeb para remuneração de pessoal, tá? E aí está previsto no inciso 1º do artigo 70 da LDB, e ainda essa é uma disposição muito interessante que a parte final aqui do inciso 1º diz que também pode ser usado para capacitação dos profissionais da educação. Então, Sarita, aqui na minha escola, aqui no meu sistema de ensino, a gente precisa fazer treinamentos para os profissionais da educação, tanto na área pedagógica quanto na área administrativa. Nós podemos contratar empresas, contratar profissionais para vir dar essas capacitações? Pode, tá? E se for contratado, o pagamento dessa contratação desse pessoal é justamente há justamente a possibilidade de ser usado o dinheiro do Fundeb para essa finalidade. A Kelly está me falando aqui. Essa fala é a que mais escutamos por aqui. Justamente, Kelly, eu trabalho há muitos anos já ofertando consultoria para o sistema de ensino, para as secretarias de educação, e eu de fato conheço a realidade de muitos municípios e sei que muitas vezes os profissionais da educação têm que ouvir esse discurso dos políticos, dos prefeitos, dos gestores públicos. Eu não posso conceder tal coisa ou tal vantagem porque eu já estou usando ali os 70% do Fundeb. E não é verdade, tá? Dependendo, obviamente, pessoal, que não é uma obrigação do gestor público. O que o gestor público tem por obrigação é usar o mínimo de 70%, ele está dentro da lei. Mas isso não quer dizer que ele está proibido. Se houver recursos e houver a possibilidade de usar outros recursos da educação para manter as escolas, o prefeito, o gestor público, ele pode usar sim 100% do Fundeb para remuneração de pessoal, para pagar o piso, para conceder vantagens, para rever o plano de carreira do magistério e estabelecer novos critérios de progressão funcional que irão gerar despesas para o município. Então, isso é possível, tá? Então, no inciso 1 do artigo 70, eu reforço com vocês a possibilidade de remuneração do pessoal e de capacitação dos profissionais da educação, que é um tema muito importante ultimamente, que a gente tem visto que cada vez mais é necessário capacitar os profissionais da educação. E eu vi agora há pouco aqui, já vou responder, alguém aqui, eu não vou conseguir voltar aqui na live, mas me perguntando sobre os cuidadores dos alunos da educação especial. Você pode usar o dinheiro do Fundeb para pagamento desses profissionais? E a resposta também é sim, tá? Porque todos os profissionais que estão trabalhando na educação daquele determinado ente público com alunos ali da educação infantil ou do ensino fundamental, se a gente está falando de um município, ainda que seja numa modalidade específica que é a educação especial, os recursos do Fundeb também podem ser utilizados, tá? Então, o recurso do Fundeb não é só para o ensino regular, e essa pergunta é interessante por isso. Ele serve também para todas as modalidades. Então, a gente pode manter a educação especial, a gente pode manter, por exemplo, a educação de jovens e adultos, porque está dentro ali do âmbito de atuação prioritária dos estados e dos municípios, ok? E aí, o segundo inciso do artigo 70 da LDB nos diz sobre a aquisição, manutenção e construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Então, tudo aquilo que for necessário de móveis, imóveis, até mesmo a compra de um terreno para construir uma escola, pode ser utilizado os recursos dos 30% do Fundeb, tá? Então, a gente precisa ampliar uma escola, precisamos construir mais salas de aulas, a gente já tem a escola, pode construir as salas, fazer reformas,
fazer reparos nos prédios já existentes. Ah, não, a gente teve aqui um aumento de demanda em determinado bairro, precisamos construir uma escola nova em determinado bairro. Podemos comprar o terreno com os recursos do Fundeb, podemos construir a escola com os recursos do Fundeb, todos aqueles materiais de construção e serviços, pagamento de mão de obra, podem ser feitos com o dinheiro do Fundeb. No inciso 3, a gente tem uma outra possibilidade, que é o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. O que seriam então, Sarita, essa manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino? Por exemplo, um exemplo clássico é o aluguel de imóveis e equipamentos. Aqui no meu município a gente não tem condições de construir no momento uma sede para a Secretaria de Educação ou um novo órgão ali, um novo setor, por exemplo, de merenda escolar, né? Então a gente precisa pagar o aluguel de um determinado imóvel. Isso é possível? É possível também com o dinheiro do Fundeb. A mesma coisa, a manutenção de equipamentos e a conservação das instalações. Então, dentro das escolas a gente tem ali equipamentos, computadores, por exemplo, que são necessários para o trabalho dos profissionais da educação que fazem a parte administrativa, tá? Xerocopiadoras, enfim, telefones, enfim, todos aqueles equipamentos que são necessários para que o serviço administrativo educacional funcione, havendo a necessidade tanto de compra de equipamentos quanto de manutenção desses equipamentos. Então, precisa chamar aqui o técnico que cuida dos telefones ou o técnico que faz a manutenção dos computadores, né? A gente precisa comprar peças novas para os computadores. Isso tudo pode ser feito com os recursos do Fundeb. No item 4 do artigo 70 da LDB, também é uma despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, o levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. O que é isso, Sarita? São pesquisas, são levantamentos estatísticos. A gente precisa aqui saber no nosso município, por exemplo, a demanda de alunos para o próximo ano que ingressarão na educação infantil. A gente precisa ter uma noção. Fizemos contato com a rede de saúde, com assistência social, mas não temos números exatos. Podemos fazer uma pesquisa, podemos fazer um censo, por exemplo, dentro da nossa cidade, contratar pessoas para fazer essa pesquisa. Temos a necessidade de implantar um projeto educacional aqui, mas para isso precisamos fazer estudos, precisamos fazer pesquisas, precisamos contratar pessoas e empresas para fazer esses levantamentos estatísticos. Podemos usar os recursos da educação? E a resposta é sim, tá? Desde que a finalidade desses estudos, dessas pesquisas, sejam para a educação básica daquele município, ok? Então, se for para a educação infantil e para o ensino fundamental, no caso dos municípios, é possível. Se for para o ensino médio ou ensino fundamental, no caso da rede estadual, também é possível, ok? Inciso 5º do artigo 70 da LDB, outra que traz ali outra despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, que são a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Sarita, mas o que seriam atividades meio para a manutenção de um sistema de ensino? Então, se a gente pensar que o ensino, para que o ensino chegue ao aluno, ele precisa ter acesso a um prédio escolar, ele precisa ter acesso a materiais pedagógicos, ele precisa ter ali acesso a um ambiente saudável, com merenda escolar, com transporte, enfim. Tudo isso são equipamentos que nós temos clareza nos incisos anteriores. Mas, pensando, o serviço de limpeza, por exemplo, o serviço de vigilância de uma escola, ele é necessário para que o aprendizado do aluno? Para o aprendizado do aluno, ele não é necessário diretamente. A gente precisa ali do profissional da educação, precisa do prédio escolar, precisa de materiais pedagógicos, de mobiliários. No entanto,
é fundamental preservar a segurança desse aluno naquele ambiente escolar. E a partir do momento que é necessário, esse serviço de vigilância, que não é um serviço direto de prestação de serviço educacional, mas ele é necessário para que o aluno tenha acesso à educação num ambiente escolar seguro. Esse serviço, por exemplo, de vigilância passa a ser um serviço ali, uma atividade meio que é necessária para o funcionamento do ensino, tá? Então é um exemplo para vocês. Serviços de limpeza, a gente tem visto muitos municípios terceirizando o serviço de limpeza. Então a gente, ao invés de contratar servidores públicos para fazer a limpeza, nós vamos fazer uma contratação terceirizada de uma empresa que fornece mão de obra especializada nessa área de limpeza. Então, essa terceirização de serviços que não são atividades diretas da educação, o serviço da educação, o serviço direto da educação pública não é limpeza, não é vigilância, é ensino. No entanto, esses serviços eles são indispensáveis para que a educação aconteça num ambiente saudável, num ambiente seguro, enfim. Então, a gente pode considerar como despesas ali de atividades meio a contratação de empresas terceirizadas para esses serviços que não são atividade direta da educação, mas que são importantes. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o trabalho de um consultor educacional, que é o meu trabalho, por exemplo. Sarita, a educação funciona sem o seu trabalho? Funciona. Se a gente tiver ali um professor, se a gente tiver a escola, se a gente tiver o mobiliário, tiver a caneta, o giz, a lousa, tiver ali aquela infraestrutura mínima para que o ensino aconteça, o ensino irá acontecer. No entanto, o trabalho de um consultor educacional que vem prestar um serviço público, um serviço profissional especializado, dando orientação para aquele sistema de ensino agir dentro da lei, usar corretamente os recursos do Fundeb, fazer projetos de lei valorizando os profissionais da educação, criando um plano de carreira, criando vantagens para esses servidores, dando pareceres ali sobre o que pode ou não pode ser utilizado em termos de recursos, que vem auxiliar aquela Secretaria de Educação no momento de fiscalização do Ministério Público ou de um Tribunal de Contas. Sim, esse serviço de um terceiro, que seria o consultor educacional, também pode ser custeado com os recursos do Fundeb, ok? O sexto inciso do artigo 70 da LDB nos diz sobre a concessão de bolsas de estudo para alunos de escolas públicas e privadas. Vejam que essa questão da bolsa de estudos é bem interessante. Normalmente nos municípios, principalmente, a gente tem essa ideia de concessão de bolsas de estudos para alunos do ensino superior. Então, a gente não tem uma faculdade no nosso município, mas tem uma universidade, a gente não tem ali ou uma universidade pública, mas temos no município vizinho uma instituição de ensino superior particular ou até dentro do nosso município uma instituição de ensino superior particular, e aí vem o poder público, vamos conceder bolsas de estudos para os nossos munícipes para estimulá-los ali a cursar o ensino superior. Neste caso, como o ensino superior não é âmbito de atuação prioritária dos municípios, a gente não pode custear essas bolsas de estudo do ensino superior com o dinheiro do Fundeb. No entanto, poderíamos pensar em bolsas de estudos em instituições particulares para alunos do ensino fundamental e da educação infantil, que é a atuação prioritária daquele município. Mas aí vem a dúvida, e aqui eu faço um alerta. Muito embora a LDB, no inciso 6º do artigo 70, disponha sobre a possibilidade de pagar bolsas de estudos para alunos das escolas públicas com o dinheiro do Fundeb, a gente só pode fazer o custeio dessa despesa enquanto administrador público, enquanto Secretaria de Educação, se você não estiver conseguindo atender esses alunos nas suas escolas, na sua própria rede, tá? Então é uma situação muito excepcional que tem que tomar cuidado, tá? Então, ao invés de conceder bolsas de estudos para escolas particulares, por que não construir mais salas de aulas? Por que não construir mais escolas? Por que não contratar mais profissionais para atender a demanda dentro dos seus próprios prédios escolares? Então, fica aqui essa ressalva, esse cuidado para que existe essa possibilidade na lei. No entanto, os tribunais de contas e o Ministério Público ficarão de olho
para ver se o poder público de fato está usando esse dinheiro da maneira correta, se não seria possível atender essa criança, esse aluno dentro da própria rede, tá? Então é uma situação excepcional, mas é importante que nós conhecermos o texto da lei. E o inciso 7º do artigo 70 da LDB também traz como despesa de manutenção de desenvolvimento do ensino, amortização e custeio de operações de créditos destinadas a atender ao disposto nos incisos desse artigo. Então, o município precisou pegar ali um recurso público para financiar uma obra de uma escola, uma obra grande. Então, se for necessário amortizar ali essas operações de créditos, desde que a finalidade da despesa seja uma dessas previstas no artigo 70 da LDB, isso também seria possível, ok? Muito embora nós não seja comum vermos esse tipo de despesa aí de operação de créditos feitas pelos entes públicos, mas existe essa possibilidade. E o inciso 8 da LDB, que nos traz que a possibilidade de como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, a aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar, que são despesas, digamos, óbvias para a educação, já que para que o ensino se desenvolva, para que o serviço educacional chegue ao aluno, é fundamental a existência de materiais pedagógicos, de materiais didáticos, para que esse aluno desenvolva ali as suas atividades. Então está muito claro dentro da lei. Além disso, a questão do transporte escolar, que a gente tem toda uma legislação que garante também o acesso e a permanência do aluno na escola, e por isso são garantidos programas ali de transporte escolar e também de alimentação. Tá? Então, pessoal, falando de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, nós temos essas despesas previstas no artigo 70 da LDB. Sarita, mas tá me passando aqui na cabeça várias outras despesas que não estão descritas especificamente nesses itens. E que podem, e aí eu digo para vocês, várias outras despesas podem ser custeadas com o dinheiro do Fundeb. Basta que nós classifiquemos essas despesas dentro desses itens que estão previstos aqui dentro do artigo 70 da LDB, tá? Então, eu posso dizer que esse artigo 70 não é um rol taxativo de despesas. Existem outras possibilidades, desde que elas não fujam dentro dessas regras básicas, desses incisos que estão regulamentados na LDB.